Dia, como você está? Espero que você esteja bem, que você tenha uma ótima semana. Bom, hoje nós vamos fazer os comentários sobre as questões da atividade que você realizou no dia 15/7, quarta-feira passada. Você leu esse texto, que é um texto teatral, Outra Vez Era Uma Vez. Nesse texto teatral, a gente viu que ele tem os personagens, né? E a gente tem aí as falas dos personagens. A gente sabe quando é que um personagem está falando, porque logo no início vem o nome do personagem. O texto teatral também ele traz as rubricas, que são essas partes que está explicando aí o que está acontecendo na cena, qual é o som que vai aparecer, o que o personagem deverá fazer em seguida. Esse texto teatral, eles são divididos em cenas. Esse texto que você leu, ele tinha duas cenas, a cena 1 e a cena 2. Aí a gente vai agora aqui para as questões. Vamos lá para as questões. A questão 1 faz a seguinte pergunta: onde acontece a cena inicial da história? Bom, lá no início, antes mesmo das falas dos personagens, quando está explicando a cena, ele diz a seguinte: um banco de praça, sonoplastia de crianças brincando, vozes cantadas, misturadas com muita poluição sonora, buzinas de carro e etc. Então, logo aqui no início, ele indica aí pra gente onde os personagens iniciam aí a cena, inicial. Na questão 2, vamos agora para a questão 2. Na questão 2, ele diz: ao ler o texto, conclui-se que o poeta é um homem jovem ou mais velho? E aí ele pede para você justificar sua resposta transcrevendo, ou seja, escrevendo um trecho do texto que fala sobre isso. Aí você volta lá no texto, faz a leitura novamente e logo deixei aqui marcado para facilitar. Aqui no final quase no final do parágrafo, ele diz assim: o homem ler o que acabou de escrever tem no rosto as marcas do tempo. Bom, se o homem tem no rosto as marcas do tempo, isso significa que esse homem não é mais tão jovem, né? Esse homem é um homem mais velho. E para justificar sua resposta, você deverá pegar o trecho que eu grifei lá, escrever aqui. A questão 3. Explique como devemos interpretar o trecho a seguir. O trecho é o seguinte: poeta falando num tom recitativo. Bom, o que a gente pode interpretar disso? A gente pode entender que poeta, né, o personagem, ele vai falar em seguida. E ele vai falar num tom recitativo, ou seja, ele vai declamar. Recitativo, essa palavra recitativo, ele vem da palavra recitar. Então, o poeta deverá falar como se ele estivesse declamando um poema, como se ele estivesse recitando, certo? Na questão 4, releia este trecho do texto. Tocam instrumentos, percussão, violão, flauta. A música nos remete a um trevo de bloco. Bom, primeiro ele diz aqui que eles tocam instrumentos, aí em seguida ele faz aí a lista ele está enumerando aí os instrumentos tocados. E aí ele diz que a música nos remete a um trevo de bloco. A questão A diz para você circular o gênero musical. Eu já circulei aí. Gênero musical é
o estilo da música que está sendo tocada. Nesse caso aqui, o gênero é o frevo de bloco. O frevo de bloco, ele traz aí esses instrumentos, como a percussão, o violão, a flauta, certo? E aí, na letra B, pede para você procurar no dicionário a palavra remeter. E depois diz para você explicar o que significa dizer que a música tocada na cena deve remeter o ouvinte a esse gênero musical. Então, depois que você procurou aí no dicionário o significado da palavra remeter, você vai explicar, então, que esse trecho, essa música, ela vai lembrar o ouvinte o trevo de bloco. Não é que ele estivesse tocando esse estilo, mas é que o que eles estavam tocando deve aí remeter, deve aí lembrar ao leitor esse gênero musical, frevo de bloco. Na questão, aí a gente já vai para a próxima página, na questão 5, diz assim: responda ao que se pede. Explique por que, quando o poeta pede que os personagens saiam, um deles responde: mas já saímos, não tá vendo? Então, lá no texto, tem essa passagem aí, né? Essa parte aí que o poeta pede para que os personagens saiam. E aí um deles responde: mas já saímos, não tá vendo? Então, aqui tá pedindo para você explicar por quê, né? Por que isso aconteceu. Quando ele pede para eles saírem, ele diz que, na verdade, eles já saíram. Espero que você tenha respondido que o personagem responde isso porque os personagens eles tinham acabado de sair do texto do próprio poeta. O poeta estava escrevendo um texto teatral. E os personagens já estavam ali interagindo com ele. E ele ainda não tinha percebido isso. Exatamente a pergunta da letra B. Qual problema impede que o poeta perceba esse acontecimento? Que acontecimento ele está falando? Está se referindo ao acontecimento da letra A. O fato de os personagens terem dito que eles já tinham saído do texto que o poeta estava escrevendo. E aqui a resposta para essa pergunta é exatamente porque o poeta ele estava se sentindo sem inspiração e por isso ele não conseguia finalizar a peça de teatro que estava escrevendo. Então ele estava se sentindo aí completamente sem inspiração e não conseguia finalizar, portanto, a peça de teatro. Em que momento ele se dá conta desse acontecimento? Quando é que ele percebe isso? Bom, aí você volta lá no texto novamente. Ele se dá conta desse acontecimento quando Hilda e Jeff contam para ele que estavam ali para ajudá-lo a escrever o final da história. Se você leu o texto com atenção, você viu aqui já lá para o final que os personagens aí interagindo com ele falam que eles estão lá para escrever o final da história. Releia uma fala de Luluca. Aí vem a fala de Luluca. Você não perde essa mania de não acreditar nas coisas que faz. Tá na hora de parar com isso. Eu, hein? A que Luluca se refere? Bom, ela está se referindo aqui primeiro a ela mesma, né? Ela se refere a ela mesma e também aos outros personagens do texto que foram criados pelo poeta, como se o poeta estivesse escrevendo, mas ele não estivesse ali acreditando naquilo que ele mesmo tinha feito. Aí vamos para a questão 7. De acordo com o personagem Marcel, por que no teatro pode tudo? E aí, o que você respondeu aí nessa questão? Por que que no teatro pode tudo? Bom, gente, no teatro a gente está ali imaginando, especialmente quando você está lendo um texto teatral.
que acontece? A sua imaginação, você já imagina ali a cena. É por isso que ele disse que no teatro pode tudo, porque é possível usar a imaginação. Quando a gente está lendo, quando eu estava lendo o texto aqui, eu já estava imaginando, se a gente estivesse na escola, que a gente ia fazer essa peça lá no nosso palco, na hora do recreio, apresentar ali para as outras crianças. E imaginando já na minha cabeça, eu já estava ali formulando como é que ia ser a cena, quem iam ser os personagens. Então é por isso que ele disse que no teatro a gente pode tudo, porque nesse momento a gente está o quê? Usando a nossa imaginação. Aí vem então a questão 8, que diz assim: releia mais um trecho do texto. Dani, agora que a personagem Dani vai falar. E ela diz: é fácil, você só precisa. Você nota aí que ela não continuou, que ela não finalizou aí o pensamento. E os outros personagens, né, todos completam aí a fala dela: inventar histórias. Por que você acha que a palavra histórias foi escrita com letra inicial maiúscula? Note aí que ele diz assim, inventar histórias. E aí ele colocou histórias com letra maiúscula. História é um substantivo simples, então ela não precisaria estar com letra maiúscula, mas nesse trecho ele utilizou aí letra maiúscula, H maiúsculo, para escrever a palavra. E por que ele fez isso? Por que ele usou letra inicial maiúscula? Bom, eu espero que vocês tenham colocado que ele utilizou esse recurso para dar um destaque na palavra. Então, a gente utiliza de vez em quando a letra maiúscula para destacar as palavras. Aí na questão 9 ele diz: os personagens do texto conversam em tom formal ou informal? Vamos relembrar aqui o que significa conversar em tom formal. Gente, com certeza essa daqui vocês acertaram, porque a gente conversou muito sobre o que é um texto formal, o que é uma linguagem formal, uma linguagem informal. A linguagem formal é quando a gente está falando de acordo com a gramática, de acordo com as normas gramaticais. Já o informal, a gente está quando a gente está conversando entre pares, né? Com as pessoas da nossa casa, por exemplo. Então, ao invés de falar está, a gente fala tá. Ao invés de falar, deixa eu ver algumas palavras aqui, se lembrar aqui. Enfim, a gente diminui ali as palavras e fala ali a linguagem informal. E nesse texto a gente percebe que em alguns momentos dele que eles utilizam o tom informal. Os personagens, eles estão, apesar de que em alguns momentos a conversa ela é bem formal, mas tem aí muitos trechos que eles estão utilizando o tom informal. Diversos trechos, né? Vocês podem colocar, por exemplo, quando ele diz assim: você nos chamou, não tá lembrado? Então, se a gente fosse escrever esse trecho em tom formal, como seria? Com certeza você disse aí que ele deveria ter colocado: você nos chamou, não está lembrado? Então, ao invés dele usar a palavra está, ele colocou aí a palavra tá. Então, isso nos faz entender que eles estão conversando aí em tom informal. Outro trecho que você pode ter colocado também: mas já saímos, não tá vendo? Novamente, ele poderia ter colocado, se fosse para estar falando em tom formal, ele teria colocado: mas já saímos, não está vendo? Certo? Então, essa parte, né, da nossa
atividade que eu espero que vocês tenham compreendido, que quem porventura tenha errado alguma questão, que volte aí, que apague, reveja aí o vídeo, dá pausa e refaça. Depois agora a gente segue para outra atividade que foi feita no mesmo dia, que é o estudo do gênero textual, texto dramático, texto teatral. Então, vamos estudar algumas características do gênero textual que você conheceu na sessão Hora da Leitura, texto dramático, chamado também de texto teatral. Como o próprio nome já diz, esse gênero existe com o intuito de ser ensinado, ou seja, para ser utilizado na montagem de uma peça de teatro, certo? Mas ele também pode ser simplesmente lido, como você e seus colegas fizeram neste capítulo. E aí vem a questão 1. O texto Era uma Vez, Outra Vez tem um narrador? Bom, você viu aí que, na verdade, o que a gente tem aí são as falas dos personagens e as rubricas. As rubricas, elas podem ser confundidas aí com a fala do narrador, mas não tem ninguém narrando o texto. Ali só é simplesmente a explicação do que vai acontecer a seguir, certo? Qual é o barulho, para você imaginar. Você está fazendo a leitura, então você vai imaginar ali, quando ele diz que tocou, que a música tocada remetia ao frevo de bloco. Então, se você conhece o frevo de bloco, você já vai imaginar ali. Então, aqui você deve ter marcado a opção não, esse texto não tem narrador. Além do título e do nome do autor, quais são as primeiras informações que aparecem no texto? Então, as primeiras informações apresentadas são os nomes dos personagens. Vamos voltar lá para a gente ver. Aqui a gente tem, nomes, personagens. Aí as personagens são Hilda, Carlos, Dani, Francisco, Jeff, Luluca, Marcel e Poeta. Então, a primeira coisa apresentada aí no texto foram os nomes dos personagens. Terceira questão. Responda ao que se pede. Qual é a função no texto dos trechos escritos em caixa alta, ou seja, as letras maiúsculas, e destacadas em negrito ou em caixa alta e sublinhados? Bom, gente, os trechos que estão destacados são as rubricas, certo? Então, a função desses trechos é dar orientação aos leitores do texto, que incluem as pessoas envolvidas com a montagem da peça teatral, certo? Então, espero que você tenha explicado isso, que a função desses trechos é orientar os leitores do texto, que incluem ali pessoas envolvidas com a montagem da peça teatral. Letra B, e como esses trechos são denominados? Eu já falei também inúmeras vezes, esses trechos eles são chamados de rubricas. Letra C, os trechos devem ser lidos quando o texto é ensinado. Os trechos que ele está se referindo são as rubricas. Eles devem ser lidos? Não. A gente lê essa parte aí quando a gente está fazendo a leitura, para a gente entender o que vai acontecer na cena, se tem um barulho, se é um barulho de chuva, se é um barulho de criança, se é um barulho de ser uma buzina, aí você vai entender. Mas quando ele está sendo encenado, digamos, quando a gente voltar para a escola, que a gente vai encenar uma peça teatral, aí essa parte ela não vai ser ensinada. O que vai ser ensinado é só as falas dos personagens. A parte da rubrica, ele vai estar dentro do texto escrito,
para você que está encenando, para o leitor entender como é que vai acontecer a cena, mas na hora da encenação em si, não. Então, a resposta aqui na letra C é não. Letra D. Esses trechos são escritos com uma fonte, ou seja, com um tipo de letra, diferente daquela utilizada para a escrita dos diálogos entre os personagens e colocadas em negritos ou estão sublinhadas, para não confundir o leitor. Que outro recurso também é utilizado com esse objetivo? Que objetivo, gente? O objetivo de não confundir o leitor, do leitor perceber que ali não é mais a fala do personagem, ali já é a rubrica, como eu expliquei, já é ali a explicação da cena. Outro recurso que poderia ser utilizado são os parênteses. Então, aqui na letra D, você poderia dizer que o outro recurso, que além da letra maiúscula, além da fonte diferente, a gente também poderia estar utilizando os parênteses para não confundir o leitor aí, para destacar as rubricas. Aí na questão 4, que já é na página seguinte, vem o seguinte questionamento. O leitor consegue identificar o personagem que está falando no texto? Você conseguiu identificar, saber qual era o personagem que estava falando? E como foi que você fez isso? Isso aqui, essa questão também é muito simples. A primeira pergunta, gente, quero que vocês prestem bastante atenção nas questões, que muitas questões elas fazem dois questionamentos, né? Tem duas perguntas e muitas vezes vocês só respondem uma. Por quê? Porque vocês não estão atentos ao que estão lendo. Então, aqui tem duas perguntas. A primeira pergunta diz: o leitor consegue identificar o personagem que está falando no texto? Sim, a gente consegue, sim. Como? Como é que a gente consegue identificar? Bom, o leitor consegue identificar o personagem que está falando, porque antes de cada fala é citado o nome do personagem, certo? Então, aqui, vamos voltar lá no texto para a gente ver? Aqui, poeta, aí tem a fala do poeta, depois a fala da Dani, depois o poeta fala novamente, depois Dani novamente. Seguida todos falam, depois Marcel. Então, aqui a gente tem, antes das falas, a gente tem o quê? O nome do personagem que vai falar, certo? Na questão 5. Questão 5 agora. Quando a palavra todos aparece antes de uma fala, o que o leitor deve entender? O que você entendeu quando diz todos? Né? Essa pergunta também, com certeza, você respondeu corretamente. O leitor deve entender que os personagens que fazem parte de um mesmo grupo devem dizer ao mesmo tempo aquela fala. Então, todos os personagens que estavam em cena, eles falaram a mesma coisa. Na questão 6, qual palavra faz o leitor perceber que o texto é dividido em partes? Gente, novamente, voltamos lá no texto. Esse texto, ele foi dividido em duas partes. A palavra que nos faz entender isso, ela está aqui. A cena, é exatamente essa palavra aqui, cena 1, tentando marcar aqui, mas tá bem no início. Cena 1. E quando a gente finaliza o texto aqui, lá para o final, a gente tem aqui a cena 2. Então, a palavra que nos faz entender, perceber que o texto é dividido em partes é a palavra cena. E nesse texto, a gente tem a cena 1 e a cena 2, certo? Então, gente, para finalizar aqui, a gente tem só nesse quadro, aqui, colocar lá na página, só para finalizar sobre o texto dramático. É uma das características do texto dramático ou texto teatral é a ausência de um narrador. Como a gente viu, esse texto não tem narrador.
Mesmo que um narrador faça parte da peça, o texto em si não conduz o leitor por meio de uma narrativa. Assim, o leitor compreende a história e as principais características dos personagens, principalmente a partir do diálogo que se dá entre eles. Pode-se, então, dizer que nesse gênero textual, o leitor tem muito espaço para interagir com a história e também para criar diversas interpretações a partir da sua própria imaginação. As informações relacionadas ao desenvolvimento das cenas e ao comportamento dos personagens são chamadas de rubricas e costumam ser escritas em fontes, ou seja, letras diferentes ou então destacadas de algum modo, evitando assim que o leitor se confunda enquanto faz a leitura. Então, a gente tem agora aí no final da página, a gente tem uma sugestão de leitura para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham respondido tudo certinho. Quem não tinha feito certinho, faça agora. E boa atividade. Beijos.